Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. Era domingo de Páscoa. O sol brilhava alto no céu, e a brisa suave de abril soprava pelas janelas do carro, enquanto Laura apertava as mãos no colo. Ao lado dela, Rafael dirigia em silêncio, atento ao trânsito. O destino era a casa de seus pais, onde a família se reunia tradicionalmente para o grande almoço pascal. Para muitos, esse seria um momento de celebração e alegria. Para Laura, era um campo minado. Desde que se casara com Rafael, a convivência com a sogra, Dona Eunice, era um fardo constante. A mulher era elegante, imponente, e com um orgulho que beirava a arrogância. Laura, por outro lado, sempre manteve uma postura humilde. Trabalhava como faxineira, vestia-se com discrição e preferia o silêncio à confrontação. Isso, aos olhos de Eunice, era sinônimo de fraqueza, ou pior, inadequação. Tenta não responder nada hoje, tá? Pediu Rafael, lançando um olhar preocupado para a esposa. Não se preocupa. Já tô acostumada com o jeito dela, respondeu Laura com um sorriso breve, mas triste. Ao chegarem, foram recebidos por um ambiente elegante, decorado com flores brancas, ovos de Páscoa dourados sobre a mesa, e o aroma de cordeiro assado no ar. Os irmãos de Rafael e seus cônjuges já estavam presentes. Todos sorriram ao ver o casal entrar, menos Eunice. Até que enfim chegaram. Já estamos quase servindo, disse a sogra, com um tom que parecia gentil, mas carregava veneno nas entrelinhas. Laura respondeu com um educado boa tarde, e sentou-se ao lado do marido. O almoço começou entre conversas amenas e taças de vinho. Mas, como sempre, não demorou muito para que Eunice começasse a soltar suas farpas. E então, Laura, continua limpando banheiros? Perguntou, fingindo inocência enquanto mexia na salada. O silêncio na mesa foi imediato. Laura respirou fundo. Sim, continuou. É um trabalho digno, respondeu com serenidade. Claro, digno. Mas você não acha que o Rafael merecia alguém mais, à altura? Um homem tão estudado, engenheiro, com futuro brilhante. Mãe! Interrompeu Rafael, visivelmente irritado. Calma, meu filho, só estou dizendo que às vezes o amor nos faz aceitar coisas que não deveríamos. Imagina só, ela aqui com a gente nessa casa. Não combina, entende? Laura sentia o rosto queimar. Cada palavra era uma faca enfiada lentamente. Mas ela não reagia. Não chorava. Apenas apertava os dedos no guardanapo e mantinha o olhar firme no prato. Mãe, chega. Você está sendo cruel. Disse Rafael com voz firme. Eu só quero o melhor para você, Rafael. E, sinceramente, uma faxineira? Você sabe onde isso vai dar? A vida é difícil, meu filho. Não se vive só de amor, disse Eunice, levantando a taça como se brindasse à própria razão. Foi nesse momento que um comentário mudou tudo. Engraçado, essa empresa de limpeza onde ela trabalha agora, como é mesmo o nome? Disse uma das cunhadas, tentando mudar de assunto. Ah, aquela? Brilho Real, eu acho. Respondeu Eunice com desdém. Estão limpando aqui no prédio do meu consultório agora. Até perguntei se sabiam se precisavam de mais gente. Vai que a Laura pode ajudar alguma amiga dela, né? Laura ergueu os olhos pela primeira vez em minutos. O olhar era calmo, mas agora havia algo diferente ali. Um brilho contido. Uma centelha que ninguém na mesa conseguiu decifrar naquele momento. Ela apenas respondeu. Conheço bem a Brilho Real. Muito mais do que vocês imaginam. A frase pairou no ar como uma névoa. Ambígua, intrigante. Mas ninguém se atreveu a perguntar mais nada. O almoço terminou em silêncio desconfortável, e Laura, educadamente, despediu-se de todos com um leve sorriso. No carro, a caminho de casa, Rafael segurou sua mão.
O que você quis dizer com aquilo, Laura? Ela olhou pela janela, observando as árvores passarem. Um dia ela vai descobrir. Mas hoje não. Disse com um tom tranquilo, quase como quem prevê o desfecho de uma história que ainda não foi contada. O carro seguia em silêncio pelas avenidas da cidade, o céu começava a escurecer e as luzes dos postes se acendiam, lançando reflexos suaves no para-brisa. Rafael ainda segurava a mão de Laura, mas sua mente fervilhava de perguntas. Aquela frase, conheço bem a Brilho Real. Muito mais do que vocês imaginam. Martelava em sua cabeça. Laura, o que você quis dizer com aquilo? Perguntou ele com a voz baixa, quase temendo a resposta. Laura demorou alguns segundos para responder. Seus olhos estavam fixos na rua, mas sua mente viajava por caminhos antigos, trilhas que poucos conheciam, cheias de dor, esforço e superação. Eu nunca te contei tudo sobre mim, Rafael. Não por vergonha, mas porque eu preferi esperar o momento certo. E acho que esse momento chegou, ela disse, soltando um leve suspiro. Rafael estacionou o carro em frente ao apartamento deles, mas não desligou o motor. Sabia que o que viria a seguir era importante demais. Eu cresci em um bairro simples, periferia mesmo. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, e minha mãe fez de tudo para criar a mim e meus 2 irmãos. Vendia quentinhas na rua, fazia faxina, cuidava de crianças. Eu cresci limpando o chão, lavando roupa dos outros, e sonhando com uma vida diferente. Laura falava com serenidade, mas havia uma dor silenciosa em cada palavra. Quando completei 17 anos, minha mãe ficou doente. Câncer. Em poucos meses ela se foi. Eu fiquei sozinha, com meus irmãos pequenos para criar. Não tive escolha, larguei os estudos e comecei a trabalhar de casa em casa. Tive sorte de encontrar uma senhora que me tratou com dignidade, e que me ensinou algo valioso: não importa o que você faz, mas como você faz. Rafael ouvia em silêncio, com os olhos fixos nela. Era como se estivesse descobrindo uma nova versão da mulher que amava. Eu economizava cada centavo. Aos poucos, comecei a pegar mais serviços. Depois, contratei uma amiga. Em 2 anos, eu já tinha 5 meninas comigo. Em 5 anos, abri meu CNPJ. E assim nasceu a Brilho Real. A empresa cresceu rápido porque eu sabia exatamente o que os clientes esperavam. E também sabia como tratar bem quem trabalha comigo. Hoje, somos quase 80 funcionárias. Temos frota, uniforme, plano de saúde, tudo registrado. E eu sou a CEO. Mas eu nunca quis aparecer. Prefiro ficar nos bastidores. Rafael passou a mão no rosto, surpreso e emocionado. Laura, por que nunca me contou isso? Porque quando eu te conheci, você gostou de mim do jeito que eu era. Sem títulos, sem status. E isso me bastava. Eu queria ser amada por quem sou, não pelo que conquistei. Ele apertou a mão dela com carinho, os olhos marejados. Eu me apaixonei pela mulher forte, humilde e verdadeira. Mas saber de tudo isso só me faz te admirar ainda mais. Laura sorriu pela primeira vez desde o almoço. Um sorriso sincero de alívio. Hoje, quando sua mãe falou da Brilho Real, eu pensei em tudo que passei para chegar onde cheguei. Ela acha que me humilhou por ser faxineira. Mas não sabe que, na verdade, humilhou a mulher que construiu algo que ela jamais imaginou. Rafael assentiu em silêncio. Ele sabia que não bastava apenas admirar Laura. Era hora de fazer com que o mundo, inclusive sua família, soubesse quem ela realmente era. Você vai contar para ela? Ele perguntou. Laura respirou fundo. Ainda não. Mas o universo tem seus próprios planos. E acho que ele está prestes a agir. Naquela noite, enquanto Laura tomava banho e Rafael preparava o jantar, o celular dela vibrou com uma notificação. Era uma mensagem inesperada. Dona Eunice. Laura, boa noite. Uma amiga está precisando muito de um emprego. Fiquei sabendo que a Brilho Real é bem séria.
Você acha que consegue marcar uma entrevista para ela? Laura encarou a tela com um leve sorriso no rosto. O momento que o destino havia reservado finalmente havia chegado. Ela respondeu com calma. Claro. Manda ela comparecer à sede administrativa amanhã às 10 horas. Vou deixar avisado. Mas o que Eunice não sabia era quem a esperava na sala da diretoria. A manhã seguinte nasceu serena. O céu estava limpo, e os primeiros raios de sol entravam pelas janelas da sede administrativa da Brilho Real, iluminando os corredores com uma luz quente e convidativa. Funcionários passavam apressados com pastas, crachás e tablets na mão, organizando as tarefas do dia. Na sala da diretoria, tudo estava impecável. Mesa organizada, café servido, e Laura sentada em sua poltrona de couro, serena, mas atenta. Ela vestia um conjunto sóbrio e elegante, cabelo preso com perfeição, maquiagem discreta. Nenhum traço lembrava a mulher humilde do almoço de Páscoa. Ali, ela era a executiva. A fundadora. A dona. Às 9h59, sua secretária bateu na porta. A senhora Eunice chegou. Está acompanhada da amiga que busca a vaga. Posso encaminhar? Laura Resperu Fundo. Pode sim. Traga as duas. Segundos depois, a porta se abriu. Eunice entrou com passos firmes, o olhar curioso e altivo, seguida por uma senhora mais velha, visivelmente nervosa. Mas bastou olhar para quem estava sentada à frente da mesa para que Eunice congelasse. Laura? Ela sussurrou, com os olhos arregalados. Laura levantou-se com calma, estendeu a mão para a amiga de Eunice, cumprimentou-a cordialmente, e então voltou o olhar para a sogra. Bom dia, dona Eunice. Que bom vê-la novamente. Pode se sentar, por favor. Eunice obedeceu, atordoada, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Seus olhos passeavam pelo ambiente, observando a logomarca na parede, Brilho Real, excelência em serviços de limpeza, e os detalhes refinados da sala. Era impossível negar. Ela estava diante da diretoria. E Laura, sua nora faxineira, era a diretora. Eu não estou entendendo, disse Eunice com a voz embargada. Deixe-me esclarecer, então, respondeu Laura com voz firme, porém serena. A empresa que a senhora citou no almoço de ontem é minha. Eu a fundei, a construí e a dirijo há mais de 7 anos. Comecei com um balde e uma vassoura. Hoje, tenho mais de 80 funcionárias registradas, uma frota própria e contratos com clínicas, escolas e prédios comerciais por toda a cidade. O silêncio que se seguiu foi profundo. A amiga de Eunice abaixou o olhar, constrangida. Já Eunice estava pálida, quase sem ar. Você mentiu pra gente esse tempo todo? Perguntou ela, em tom de acusação. Laura sorriu levemente. Não. Eu nunca menti. Apenas nunca contei. Porque nunca precisei provar nada pra ninguém. Nem sobre meu trabalho, nem sobre minha história. Achei que ser uma pessoa honesta e respeitosa bastaria para ser tratada com o mínimo de dignidade. Eunice abaixou os olhos, tocada. O peso de suas palavras no dia anterior parecia mais cruel agora, diante da verdade. Eu não sabia. Nunca imaginei. Pois é. Muita gente olha para quem limpa, cozinha ou serve como se fosse menos. Mas cada pessoa tem uma história. A minha só não se encaixava nos seus padrões de sucesso. Laura fez uma pausa, depois completou. E mesmo que eu ainda estivesse limpando banheiros com as próprias mãos, eu ainda mereceria respeito. Houve um momento de silêncio. Então, Laura voltou-se para a amiga de Eunice, que estava claramente desconfortável. Quanto à senhora, Dona Lúcia, fique tranquila. Se tiver interesse real na vaga, faremos o processo seletivo normalmente. Aqui, todos são bem-vindos e tratados com igualdade. A mulher assentiu grata, e logo foi encaminhada por uma das auxiliares para iniciar a triagem com o RH. Eunice, no entanto, permaneceu sentada, parecendo menor do que nunca. Laura, me perdoe. Eu fui cruel com você. Me envergonho do que disse, do que pensei.
Você é uma mulher extraordinária. Forte, inteligente, e muito maior do que eu imaginei. Laura se levantou, contornou a mesa e parou diante da sogra. Seu olhar não era mais de dor, nem de raiva. Era de compaixão. Eu não guardo rancor, Dona Eunice. Só espero que essa experiência lhe ensine algo. Nem todo poder está no dinheiro ou nos títulos. Às vezes, ele está na coragem silenciosa de quem nunca desistiu. Eunice levantou-se lentamente. Pela primeira vez, estendeu a mão com respeito, não como quem cumprimenta uma faxineira, mas como quem reconhece uma líder. Obrigada, por me ensinar isso. Laura apertou a mão dela e sorriu, encerrando ali não apenas a reunião, mas um ciclo. Ao sair da sala, Eunice olhou mais uma vez para trás. Havia nos olhos dela um misto de arrependimento e admiração. Ela não era mais a mesma. As horas que se seguiram àquela reunião foram silenciosas. Eunice saiu da sede da Brilho Real, sem dizer uma palavra a ninguém. Caminhava pelas calçadas como quem flutua, confusa, envergonhada, tocada. Pela primeira vez em muito tempo, a mulher que sempre se considerou acima dos outros experimentava a sensação de estar, e saber-se errada. Enquanto isso, Laura permaneceu na sala da diretoria por mais alguns minutos. A adrenalina começava a baixar, e uma mistura de alívio e exaustão tomava conta de seu corpo. Ela sentia como se tivesse carregado aquele momento por anos nos ombros. E agora, finalmente, havia deixado o peso no chão. Ela olhou para a foto em cima da mesa, um retrato antigo, em preto e branco, de sua mãe segurando uma marmita na frente de casa. Isso foi por você, mãe, sussurrou ela, sorrindo com os olhos marejados. À noite, de volta ao apartamento, Laura encontrou Rafael preparando o jantar. Ele já sabia que a reunião havia acontecido, mas ainda não sabia os detalhes. Ao vê-la entrar, enxugando as mãos no avental, ele foi direto ao ponto. E então? Laura se sentou na cadeira da cozinha, suspirou fundo e contou tudo. Desde a entrada da sogra, o choque, as desculpas, até o aperto de mão final. Ela estava visivelmente abalada. Acho que pela primeira vez, alguém que ela subestimou olhou nos olhos dela como igual. Ou talvez, como superior, disse Laura com um leve sorriso. Você foi incrível, Laura. E sabe, eu tenho certeza que isso vai mudar tudo entre vocês. Disse Rafael com esperança. Talvez. Mas a verdade é que eu não precise que ela me aceite para me sentir completa. Eu me aceitei. E isso basta. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Eunice bateu na porta do apartamento deles, sozinha. Estava bem vestida, como sempre, mas havia algo diferente em seu rosto. Menos maquiagem, menos expressão de superioridade. Era como se tivesse deixado a máscara no caminho. Posso entrar? Perguntou com humildade sincera. Laura olhou por alguns segundos e então abriu espaço. Claro. Rafael apareceu na sala, surpreso, mas não disse nada. Apenas observou. Eunice sentou-se no sofá, olhou em volta e disse, com a voz trêmula. Eu pensei muito na nossa conversa. Passei a noite toda acordada, lembrando de tudo o que falei para você nesses anos. Do jeito como te tratei. E percebi que a vergonha que senti ontem não chega nem perto do que você deve ter sentido por tanto tempo. Laura ficou em silêncio. Eu fui arrogante. Preconceituosa. E pior, injusta. E queria te pedir perdão. Não porque você é a dona de uma empresa, nem porque me colocou no meu lugar, mas porque você sempre foi digna. E eu fui cega demais para ver isso. Laura respirou fundo. As palavras da sogra não apagavam o passado, mas eram sinceras. E isso, para ela, já era um passo gigantesco. Aceito o seu pedido de desculpas, Dona Eunice. E agradeço. Não é fácil reconhecer os próprios erros. Eunice então fez algo que ninguém esperava. Tirou da bolsa uma pequena caixa de presente e entregou para Laura. Isso era da minha mãe. Ela era uma mulher simples, como você.
Trabalhava como costureira. Eu a julgava muito, e hoje percebo que o orgulho me afastou de muitas pessoas boas. Não quero repetir isso com você. Laura abriu a caixa. Dentro, havia um broche antigo, com pedras discretas e delicadas. Um símbolo de mudança. De reconciliação. Obrigada, disse Laura emocionada. Nos dias que seguiram, algo começou a mudar no núcleo da família. Eunice passou a tratar Laura com mais atenção, mais delicadeza. Ainda havia vestígios do orgulho, mas agora mesclado com admiração. Ela perguntava sobre o trabalho, elogiava suas ideias, e mais importante, ouvia. Na Páscoa seguinte, um ano depois, a história tomou um novo rumo. Laura foi convidada por Rafael a discursar durante o almoço, onde estavam presentes todos os familiares, inclusive os que também já haviam zombado dela. Ela contou sua história, não para se vangloriar, mas para inspirar. Falou da luta, das noites sem dormir, das lágrimas silenciosas do preconceito, e da força que tirou de cada dificuldade para construir seu caminho. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. E, no meio da multidão, Dona Eunice também se levantou, com lágrimas nos olhos, e disse: "Essa é a mulher mais forte que já conheci." O tempo passou com a suavidade de uma brisa que varre uma casa antiga, limpando o pó acumulado de mágoas e equívocos. Após aquele almoço de Páscoa inesquecível, onde Laura foi ovacionada pela família, um novo ciclo teve início. Não foi uma transformação instantânea, nenhuma mudança verdadeira acontece assim, mas sim um processo, dia após dia, gesto após gesto. Eunice, antes altiva e julgadora, tornou-se mais presente, mais atenta. Começou a fazer perguntas, não por obrigação, mas por genuíno interesse. Queria entender como funcionava a Brilho Real, como Laura geria tantas funcionárias, como conciliava os desafios da empresa com a vida pessoal. "E você realmente começou com um balde e uma vassoura?" Perguntou um dia, sentadas tomando café na varanda do apartamento de Laura e Rafael. "Comecei sim. Mas comecei com algo ainda mais importante: vontade. E um senso de responsabilidade que não me deixava parar." Eunice sorriu, quase emocionada. "Sabe, às vezes, eu achava que ser forte era manter a pose. Hoje entendo que força de verdade é reconhecer quando se está errado. E seguir aprendendo." Laura assentiu, em silêncio. Algumas vitórias não precisavam ser ditas, eram sentidas. Enquanto isso, Rafael florescia ao lado da esposa. O casamento, que já era forte, se tornava cada vez mais sólido. Agora havia orgulho em sua voz sempre que falava de Laura. Nas reuniões de amigos, ele não perdia a chance de contar sua história. "A mulher que mudou minha vida. Que ensinou que grandeza não se mede por status, mas por caráter." Laura, por sua vez, usava sua visibilidade crescente com sabedoria. Foi convidada para dar palestras, participar de eventos sobre empreendedorismo feminino e empoderamento social. Mas nunca mudou sua essência. Continuava humilde, tratando todos com o mesmo respeito que sempre defendeu. Foi durante uma dessas palestras que algo inesperado aconteceu. Ao final de seu discurso em uma conferência municipal sobre liderança feminina, uma jovem tímida se aproximou. "Dona Laura, posso falar com a senhora?" "Claro, querida." "Qual seu nome?" "Camila." Eu trabalho como diarista. E ouço muita gente dizer que eu não vou conseguir sair disso. Que sou só uma faxineira. Mas a sua história me deu esperança. Pela primeira vez, eu acreditei que posso ter algo maior." "Obrigada." Laura segurou as mãos da moça com firmeza. "Você já tem algo maior, coragem. E isso ninguém pode tirar de você. Continue. Mesmo que os outros não vejam, você sabe do seu valor. E isso basta para seguir em frente." Camila saiu com lágrimas nos olhos, mas com o peito cheio de esperança. Naquele dia, Laura entendeu, mais do que nunca, que sua história não era só dela.
Era de todas as mulheres que haviam sido subestimadas, invisibilizadas, julgadas por sua origem, por sua roupa, por seu trabalho. Ela agora representava algo maior. A força silenciosa dos que constroem o impossível sem precisar provar nada a ninguém. Mais tarde, naquele mesmo mês, Eunice organizou um novo almoço em família. Mas desta vez, tudo era diferente. Na mesa principal, ao lado do marido e dos filhos, Laura foi tratada como o que sempre foi, parte da família. Laura, você poderia, por favor, dizer as palavras de agradecimento antes do almoço? Pediu Eunice com um sorriso genuíno. Laura se levantou. Respirou fundo. Olhou ao redor, para os olhares que antes a julgavam, agora cheios de respeito. Para Rafael, que sorria com amor. Para Eunice, que a ouvia de coração aberto. Eu agradeço pela comida, claro. Mas agradeço ainda mais pela mudança. Porque não há presente maior do que ver corações se abrindo para o respeito. Que essa mesa seja sempre lugar de acolhimento. E que ninguém aqui esqueça que toda história tem mais profundidade do que aquilo que se vê por fora. As pessoas bateram palmas. E quando Laura sentou-se novamente, Eunice estendeu a mão sobre a dela. Obrigada, por nunca desistir de mostrar quem você é. Eu teria perdido muito se você tivesse se calado. Laura sorriu. Eu não me calei. Só esperei o momento certo para ser ouvida. Naquele momento, a história de Laura se encerrava, não com vingança, nem com revanche, mas com respeito conquistado, reconhecimento merecido e dignidade restaurada. Ela havia vencido. E vencido do jeito mais nobre, sem deixar de ser quem era.